Olá, povo de Deus, segunda-feira, 22ª semana do Tempo Comum, 2 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 2, de 1 a 5, Lucas 4, 16 a 30. Uma rápida passagem pela Grécia Antiga nos faz destacar alguns aspectos interessantes que influenciavam a cidade e as comunidades de Corinto. O ensaio de um regime democrático, o politeísmo, a sociedade liberal e uma desigualdade social gritante que separava os livres dos escravos. Neste contexto, temos as palavras do apóstolo: entre vós não me apresentei com o prestígio da linguagem ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus. Julguei não dever saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Estive no meio de vós cheio de fraqueza, de receio, de grande temor. A minha palavra e a minha pregação nada tinham dos argumentos persuasivos da sabedoria humana, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabemos que em Atenas, Paulo procurou se servir da sabedoria, mas não foi bem sucedido. Agora o apóstolo se serve daquilo que lhe é mais caro na vida, Jesus Cristo e o mistério da cruz. Hoje, nossa evangelização lança a mão de todos os recursos tecnológicos, o que por si mesmo não está errado. Porém, quando tudo é muito produzido, o conteúdo acaba sucumbindo por trás de excesso de maquiagem. Numa sociedade da imagem, o conteúdo conta pouco. Impressiona-nos os testemunhos de tantos irmãos e irmãs que, na simplicidade de suas vidas, anunciam o Evangelho muito mais pelo testemunho que por palavras. Esse foi o caminho encontrado por Paulo depois que a sabedoria humana, usada em Atenas, lhe mostrou outro caminho em Corinto. Lucas 4, 16 a 30. Veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos.
Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Na verdade, essa ida de Jesus à sinagoga de Nazaré, sua terra, em dia de sábado, fazia parte de sua rotina. Porém, hoje é uma ida especial destacada por Lucas, onde aparece o leigo Jesus, que se levanta do meio do povo para fazer uma leitura. E esse dia se torna diferente dos demais. Na verdade, qualquer assistente adulto pode solicitar para ler e comentar a palavra. Lê-se em pé, comenta-se sentado. Assim, temos logo no início do seu evangelho, Lucas apresentando Jesus na cidade onde se criou, numa sinagoga, em pleno sábado, para proclamar sua missão. Em pé, Jesus lê um trecho de Isaías. Destaquemos o anúncio que Jesus faz de uma longa tradição do povo de Israel, o ano da graça do Senhor, presente no livro do Levítico. Jesus o retoma e o atualiza. A tradição dizia que de 50 em 50 anos fazia-se uma retomada da organização social de Israel em moldes de justiça, para conter o enriquecimento de uns às custas da pobreza de muitos. A terra acumulada em poucas mãos voltava a ser distribuída igualitariamente. Um refrão perpassa todo o capítulo 25 do Levítico: que ninguém dentre vós explore seu irmão. Lá na tradição de Israel, esse ano da graça era conhecido como o ano do jubileu. Começar de novo em novos moldes. Aí está o programa de Jesus, recobrando a vista aos cegos, libertando os prisioneiros, anunciando, enfim, a boa nova aos pobres. Com essa cena de Jesus na sinagoga de Nazaré, temos também a síntese das reações que acompanharão todo o ministério de Jesus: empolgação superficial, rejeição e tentativa de matá-lo. Jesus não se deixa levar pela admiração superficial dos seus ouvintes. Percebe que eles comentam sobre sua origem. Não é este o filho de José? E disse-lhes então: certamente ides citar-me o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, falo também aqui na tua terra. Acrescentou depois: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. A rejeição de parte do povo de Israel, sobretudo de suas autoridades, era algo que Jesus sentia muito vivamente. E depois disso, Jesus lhes indica o caráter universal de sua mensagem, recorrendo aos exemplos de Elias e Eliseu, que realizaram suas obras junto aos pagãos, aqueles que não pertenciam ao povo eleito, porque o povo de Israel não os acolhia. Depois de ouvirem os argumentos de Jesus, todos na sinagoga se encheram de furor. Erguendo-se, lançaram-no fora da cidade, levaram-no ao alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, a fim de o atirarem dali abaixo. Mas, passando pelo meio deles, Jesus seguiu o seu caminho. O caminho de Jesus não era o mesmo dos seus compatriotas, que passaram da admiração por sua apresentação na sinagoga ao desejo de matá-lo. Quem pretende seguir o caminho de Jesus deverá estar disposto a ir com ele até o fim. E a rejeição e a morte podem estar no horizonte. Um beijo no seu coração.